Beleza, moçada. Quarta questão agora, que representa o segundo assunto mais caível. Top 5, essa aqui é a segunda na lista. Daqui a pouco a mais do DiscTalk, o assunto mais caível de todos, né? Logo você vai conhecer. Bem, termodinâmica, o estudo do calor, o estudo da temperatura, o estudo dos gases, todo esse bloco de conteúdo, né? É fundamental quando você analisa um retrospecto das edições do Enem. Vamos lá. E essa já esteve numa das edições. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem correta, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Muito bem, nós vamos ter que apreciar item por item para a gente poder conhecer bem essa ideia. Deixa eu fazer só aqui uma lapidação do que o Enem sugeriu no seu enunciado, para a gente chegar forte, firme e poderoso, como eu disse há pouco, sambando na cara da concorrência. Seguinte, calor é energia, e energia em trânsito, fluindo sempre de maneira espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio. Muitas vezes a gente fala, eu estou com muito calor. Essa é uma maneira inadequada, inapropriada de falar. Estou com calor é como se você tivesse com a energia presa. E, na verdade, ela tem que estar fluindo para ser chamada de calor. Prof, como eu poderia, então, dizer adequadamente, né, nos moldes do padrão científico? Você diria, eu estou acumulando uma grande quantidade de energia térmica. Pois é, muitos iriam estranhar essa fala, mas cientificamente ela teria, obviamente, o seu fundamento. Agora, temperatura é a grandeza física que vai aferir a quantidade de energia acumulada por partícula. É a temperatura que dá a nós a noção de quente ou frio. Portanto, vamos lá. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação desses conceitos, né, de calor e temperatura. Observe o primeiro item. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Essa é uma realidade, mas essa alternativa já mostra para nós essa limitação. Porque, de acordo com o que eu acabei de dizer, se eu estou entregando calor através da boca do fogão, era necessário que a substância água estivesse aumentando a temperatura, quando, na verdade, isso não acontece por se tratar de um processo de transformação de fase de agregação, processos latentes. Embora eu esteja entregando energia, a temperatura se mantém constante. Então aí já está evidenciada uma limitação. Toda mudança de fase sob uma pressão constante mantém a mesma temperatura. Já marcaríamos o item A, mas eu queria muito ler com vocês todos os demais para a gente perceber coerência, né, nas demais opções. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Fazendo isso, né, ela que tem a sua temperatura em torno de 37 graus, uma pessoa comum, um ser humano, sem febre, 36, 37 graus, quando ela põe a mão ali dentro, ela vai usar a si própria como parâmetro, né? Para verificar se a água está gelada ou se a água está quente. Tudo ok, tudo dentro dos padrões. Terceiro item, letra C, propõe: a chama de um fogão pode ser usada
para aumentar a temperatura da água em uma panela. Sim, sem problema, desde que não esteja acontecendo mudança de fase, como eu já citei na letra A acima. Letra D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. Cada vez que você fica, transferindo o conteúdo de uma para outra, o que é que vai acontecendo? A própria água vai liberando energia para a caneca, que por ainda estar fria, vai receber essa energia e, portanto, obrigará a água quente a diminuir a temperatura. Perfeito! Dentro dos moldes, atendendo ao padrão científico. E a última opção diz: um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele, mas é claro, não há nenhum problema. O forno vai estar ali justamente para entregar energia e promover o aquecimento, a elevação da temperatura da vasilha. Lívia, portanto, a questão 4 tem como resposta correta a letra E.